Então, boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a aula da matéria é Criança, Família e a Clínica, onde a gente está usando o livro só lembrar o nome aqui rapidinho, o livro do Maquilin Nunes e do Michael L. Teme Teodoro, que é Psicologia de Família, Teoria, Avaliação e Intervenção, que eu já mandei para vocês também o material. E aí a gente vai estar tentando transmitir aí. Ah, então, assim, provavelmente a gente vai ter em torno de 1 hora de aula, não deve estender muito quanto a isso, e aí a gente vai discutindo porque vai gerar algumas perguntas. Aí o pessoal que por algum motivo tiver que parar antes de terminar, ou que de repente não tiver conseguindo assistir, essa que está no YouTube a gente vai acompanhando. Então, pessoal, nós já tínhamos discutido algumas questões sobre a família, né? Então eu vou estar acabando repetindo algumas coisas até para ficar bem claro, porque como são matérias distintas, às vezes pode haver alguma confusão. E aí nós vamos estar conversando aos poucos. Então a família pode ser concebida, né, como uma instituição responsável pelo processo de socialização. A gente entra naquele argumento da psicologia social, onde o primeiro meio social do indivíduo é a família. Então, ele é responsável pelo primeiro processo de socialização, educação e condutas adequadas a seus integrantes, principalmente crianças e adolescentes. Por quê? Porque nesses meios, nesse mesmo meio social aí, é onde a gente vai começar as primeiras regras sociais, as primeiras convenções sociais. Nós vivemos em sociedade e automaticamente a gente começa a ter essas questões das regras a partir desse meio onde nós vivemos. Então, se esse meio ele passa para nós a questão de normas de conduta, etc., nós passamos a ser conduzidos de forma normal dentro dessa sociedade. Eu coloco normal entre aspas porque a normalidade ela é variável e, e ela tem a questão também de variação por cultura, outros estereótipos, questões religiosas e outros fatores diversificados de acordo com cidade, região, país, etc. O pessoal aí que às vezes está travando, provavelmente é por causa de internet de vocês também. Em caso de vocês acharem necessário aí, se for pelo celular, você pode colocar no modo avião e conta até 10, dá uns 10 segundinhos e vocês voltam ao normal. E o pessoal que está pela Wi-Fi aí, desliga o modem por 10 segundos. Então vou só escrever aqui, desligar o modem por 10 segundos, ou celular no modo avião por 10 segundos e depois religa, porque isso costuma ajudar aí. A minha internet está boa, então provavelmente não é o problema na minha transmissão, não, tá no pessoal aí que está recebendo, às vezes por questão do excesso de pessoas acessando a internet ao mesmo tempo na sociedade, pode ocorrer essas questões aí. Então, pessoal, para nós entendermos como é que funciona, etc., essa questão da família, a gente tem que estudar da importância da família, o que ela vai afetar na vida desse indivíduo, nós temos que entender um pouco desse contexto dentro da psicologia de modo geral, e a gente vai tentar estar mostrando para vocês durante o decorrer dessa matéria algumas outras questões, algumas. Então, de fato, a família é a primeira instituição. Só um minuto, pessoal, que minha internet deu um erro aqui. Melhorou. 57 megas de download e 28 megas de upload. Então, minha internet está boa. Então, a família, então, é a primeira instituição com a qual os indivíduos mantêm o contato e pela qual são aprendidas as primeiras concepções sociais de desenvolvimento e desenvolvidos os principais padrões de comportamento. Então, tipo assim, ali vai ser um meio. Então, aquilo que é normal para aquela família vai se tornar normal para mim
e eu vou replicar esse padrão de normalidade. Pois nela se concentra o modelo de relações sociais dos seus grupos, então como essa família se interage entre si, e o que lhes permite não só a reprodução, como também o desenvolvimento de novas relações, desde laborais de parentesco, de amizade, até a construção de uma nova família. Querendo ou não, esse indivíduo ele vai ser fruto desse meio. Independente da linha teórica que vocês possam estar a pensar, seja na construção de aspectos conscientes e inconscientes, seja na questão de condicionamentos, enfim, independente das situações, essas relações humanas iniciais aí, como citou Macedo e Monteiro, vão ser cruciais para o desenvolvimento desse indivíduo no futuro, no seu futuro, porque ele vai se modificar a partir desse meio. Nós somos frutos desse meio, isso é evidente. De alguma forma, esse meio vai fazer com que nós nos tornamos parecido com essas pessoas. Na cultura ocidental, a família padrão nuclear, mesmo com diversas mudanças em constituições, geralmente é composta por marido, esposa e filho, e sua função básica é promover socialização e educação, prover financeiramente os seus membros e gerar proteção e afeto. A gente já discutiu isso em sala de aula, esse poder aí de padrão nuclear é um padrão que tem sido desconstruído por questões sociais, por questões diversas. Nós temos hoje famílias diferentes, famílias agregadas, famílias que moram juntos na mesma casa, às vezes não tem nem grau parentesco, por uma questão de não ter condições de cada um morar numa casa, acabam dividindo uma casa. Nós temos famílias estendidas, onde os avós moram juntos com os netos, os pais moram com os filhos, que moram com as esposas e maridos, etc. Então nós temos essa questão desse padrão nuclear que tem sido bem variado também. Nós temos os novos modelos, e quando eu falo novos, não é porque não exista há muito tempo, mas agora está tornando um pouquinho mais tornando um pouco mais visível esse tipo de modelo, que são as famílias homoafetivas, as famílias mistas, enfim, as famílias diferentes desse padrão. E a questão do base da família, né, é socializar esse indivíduo e educar esse indivíduo. Desculpa, pessoal. Então, é educar e socializar esse indivíduo, fazer com que ele construa as primeiras regras de socialização e prover ele tanto financeiramente quanto a questão de afetivamente e gerar um tipo de proteção para esse indivíduo. Então, podemos entender que quando nós falamos sobre família, o subentendimento ou o entendimento que seria é que essa família ela tem que manter financeiramente, ou pelo menos a questão da alimentação, etc., a educação, a socialização, o afeto e a proteção. Se a gente for lá no ECA, é mais ou menos por dentro disso aí que a Constituição também fala. Ah, Entretanto, seu papel não se restringe somente a essas questões. Né? Essas são as questões básicas, pois na dinâmica familiar, as pautas, as regras, os papéis e as obrigações são assimilados por seus membros e, com o tempo, são também transmitidos valores éticos, culturais, crenças, sentimentos, condutas e afetividade. Ah, Essa família ela vai transmitir tudo o que ela vive, tudo o que ela fala, tudo o que ela transparece para esse indivíduo. Então, se o meu filho, ao nascer, fosse levado para ser, sei lá, para o Japão, ele seria hoje japonês, ele não seria brasileiro. Por mais que o registro dele fosse do Brasil, lá ele seria um japonês, porque aquela família que o pegou para levar vai fazer com que ele aprenda aquela cultura, os valores, o respeito,
a forma de pensar, a língua, toda dentro daquele contexto lá. E do mesmo jeito que se fosse uma troca, aquele que estivesse vivendo comigo teria a minha cultura, a minha forma de falar, a minha forma, enfim. Ela seria fruto desse meio, porque eu ia transparecer para essa criança e ela ia estar observando, eu ia estar falando com ela, eu ia estar interagindo com ela e eu ia estar transmitindo esses valores éticos, culturais que são meus, as minhas crenças, os meus sentimentos e a minha afetividade. Então, no contexto familiar, é a qualidade das interações entre seus membros que tornam possível as trocas afetivas. Ah, vamos entender o seguinte: família não é morar juntos só, é ter uma interação. E a questão da afetividade, ela é uma coisa que ela até é construída. Família é uma construção também. Se as nossas relações são boas e essas relações são boas relações, eu consigo passar uma segurança para aquele que está convivendo comigo e vice-versa, é possível essa troca de afetividade. Então, essas trocas afetivas, elas também vão fazer parte do processo de construção aí desse indivíduo. Tá claro por enquanto, pessoal? Tem poucas pessoas online, mas vamos que vamos. Ah, por algum motivo não está passando automático, aí demora um pouquinho na hora que eu mudo de slide, mas vamos dando continuidade. A família, então, ela é a primeira constituição a qual a maioria dos indivíduos mantém contato e pela qual são permitidas as primeiras convenções sociais desenvolvidas por principais padrões de comportamento. Então, nós vamos ser fruto desse meio. Então, quando se pauta o estudo da família nessa transmissão de valores, modelos de conduta, crenças, sentimentos, fala-se em transgeracionalidade, intergeracionalidade ou transmissão intergeracional. E nada mais seria do que eu, como um antecessor dessa criança que está chegando ali, vou estar transmitindo da minha geração para a geração dela todos esses valores, modelos de conduta, crenças e sentimentos. Então, os estudos dessa geracionalidade partem do pressuposto de que influências da família não se referem ao contexto nuclear, composto no caso, no modelo padrão de família nuclear, pelo marido, esposa e pelos filhos, mas extrapola-se aos outros familiares, uma vez que tanto o marido quanto a esposa, antes de transmitir informações aos seus filhos, também as receberam de seus pais. Então, para o meu filho, eu vou transmitir valores que são meus, mas parte desses valores também vão vir dos meus antecessores, que direta e indiretamente vão vir até de gerações que eu mesmo não conheci. Por quê? Porque foi passado de geração em geração, e aí nós vamos ter essa transmissão de informações, de conteúdos, de formas, etc. São as características padrões daquela família. Entenderam até aqui? Ah, então, assim, a maneira como os pais ensinam seus filhos a passar pelos momentos de crise, por exemplo, não depende somente da família nuclear, mas dos legados familiares deixados pelas gerações passadas. Querendo ou não, eu vou estar transmitindo tudo aquelas características que são da minha família. A família transcende o sangue, porque o sangue é só uma questão genética, é uma parte biológica, mas automaticamente é igualmente essa questão genética, onde tem todas as minhas características da minha família, as propensões a coisas boas, as propensões a doenças que estão geneticamente interligadas aí ao meu ser biológico, ao meu código genético. A questão da transgeracionalidade também, ela vai ser um processo que vai transmitir, assim como a genética,
todas as partes que vêm lá dos meus antecessores até chegar a mim. E a partir de mim, desses antecessores, passando por mim para as próximas gerações. Então, sei lá, vamos dizer que a minha família ela vai ter continuidade, meus filhos, meu filho vai ter continuidade, enfim, daqui 6 gerações, os meus futuros tataranetos eles vão ter alguma coisa que são bases da minha geração, da minha forma de pensar, dos meus conceitos de conduta, enfim. E também, então, aquela questão assim, a forma de cada um passar por cada momento vai depender de como essa família passa por esse momento. Então é um legado, é uma coisa que vai sendo passado de geração para geração. Então, a partir desse entendimento, né, que a gente tem da questão intergeracional, essa transmissão não formal, porque não é um estudo formal igual a escola, é uma questão informal, ela vai transmitir esses padrões de comportamento entre as várias gerações dessa família. Então, essa família ela proporciona aos seus membros, tal como os pais proporcionam aos filhos, tanto conhecimento individual quanto diversas possibilidades de socialização coletiva. Porque nós vamos ter. Isso é o jeito da minha família, porque na minha família é assim. Nós às vezes temos até essa fala mesmo. Não, é porque lá em casa tem certas coisas. Então, por exemplo, na minha casa, para almoçar, pode estar o calor que for. Então, os homens costumam, quando a gente está reunido lá em casa, a gente passa o dia todo sem camisa por causa do calor, etc. Na hora que vai almoçar, vai sentar na mesa, todo mundo tem que pegar uma camisa para sentar à mesa. Na hora que vai almoçar, é todo mundo sentado na mesa. Provavelmente isso é uma cultura que veio dos meus pais, que podem ter vindo de vários antecessores dele, e que eu posso até estar transmitindo isso para a nova geração. Por quê? Porque é uma questão de convenções coletivas e entendimentos e conhecimentos que vão sendo transmitidos. A Alana falou que foi criada dessa mesma forma que eu citei agora. Minha mãe sempre falava assim: são padrão. Então é nossa família. Nossa família é assim. Você começa a perceber que tanto as coisas positivas de uma família quanto as negativas, elas permeiam ali cada indivíduo daquela família. A família tal, quando tem um problema, eles se reúnem, sentam e resolvem. A família tal, quando tem um problema, cada um vai para o seu canto e deixa as coisas esfriarem. Cultura, né? Uma família age de uma forma e outra família age de outra forma. A família a família que como é que eu vou explicar? Então, por exemplo, a família que tem um certo padrão de comportamento negativo, que desanima as pessoas, que desmotiva as pessoas, vão acabar sendo transmitido isso para os seus filhos. Sim, sim, entendi. Que há algumas questões que nossa família é assim, é uma forma de justificar todos os atos, nossas questões. Por quê? Porque, querendo ou não, nós somos frutos dessa família. Então, por exemplo, nós podemos ver, por exemplo, famílias mais positivas, onde quando uma pessoa fracassa e os pais falam, não, você vai conseguir, não, onde ninguém ganha da primeira vez, ninguém consegue da primeira vez, vão ser pessoas positivas, vão encarar as vitórias como mérito e as derrotas de uma forma como aprendizagem. Diferentemente de famílias que são totalmente negativas. Você nunca vai conseguir isso. Tem famílias que são assim. Eu conheço várias pessoas que às vezes a família ela falou, vou fazer uma faculdade, ou a família fala, para quê? Isso não serve para nada. E isso não são uma pessoa, são várias. E aí a gente vai transmitindo essas características boas e negativas também dentro dessa transmissão dos vários conhecimentos e vivências dessas famílias para as novas gerações. A Marcelene fala aqui que foi criada pedindo bênção até para sair. Minha filha mais velha faz o mesmo. Ensinei assim, só que minha filha mais nova está sendo difícil inculcar isso na cabeça dela.
porque às vezes é uma questão de, talvez lá atrás, em algum momento, mudou um pouco essa forma de transmissão. E ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a convivência social, ela não se delimita apenas com a família. Então, o conhecimento de coisas externas a essa família também vão ser influenciáveis. Então, eu vou falar com meus pais, é bênção, mandar mensagem para eles é bênção, então é uma questão cultural. Então, é quando eu estou presencialmente, na hora que eu saio é bênção, um beijo no rosto, eu saio. E na hora que eu chego é bênção de novo. Então, uma questão que é cultural também da família, mas a gente tem que entender que não é só isso que vai passar. Sim, a Marcelene ela comenta aqui que a mídia também ela tem é, mudado a questão das gerações. Eu não vou dizer só a mídia, mas o acesso a informações e a busca por novas informações, elas têm sim mudado a forma de ver e de pensar dessas pessoas, porque hoje nós temos informações demais e a todo tempo informações novas. Isso também vai mudar a forma do que esse indivíduo pensa. A Alana fala que acredita que devia existir essa flexibilização, já que nos tempos diferentes entre gerações. Nós temos que entender que a sociedade ela não é algo fixo, ela é algo que está sendo mutacionando, ela vai sendo mudada de acordo com o contexto, com os fatores que vem incluindo, as pessoas novas que agregam essa família, porque querendo ou não, vem a influência. Então, meu filho é fruto do meu meio, com o meio da mãe, e aí a gente vai fazendo um filtro ali, algumas coisas vão ser passadas e outras não. Essas crianças elas vão ter acesso a informações diferentes, em momentos diferentes, com pessoas diferentes, e também essas coisas diferentes elas vão ser influências na questão do construto dessas crianças. Então vamos pensar o seguinte: o meu filho já tem acesso a tecnologias que na idade dele eu não tinha. Então, meu filho ele sabe mexer no celular, ele sabe mexer no tablet, ele não tem nem 3 anos. Ele sabe o jogo que ele pode jogar, o jogo que ele não pode jogar, o jogo que é meu, que ele não pode mexer, porque é do papai, o jogo que é dele, e ele sabe o que fazer em cada um deles, coisas que são diferentes, e automaticamente isso são coisas que eu não vou conseguir transmitir tantas informações, por quê? Porque eu tive acesso cedo a tecnologias, mas eu venho acompanhando. Então, automaticamente, por um lado, é positivo, porque eu consigo acompanhar tudo que ele está acompanhando, mas ao mesmo tempo ele também vai ser influenciado por esse processo. O maior problema aí, quando a gente vai falar sobre a questão dessa transmissão de gerações e a tecnologia, que é um assunto bem legal de ser discutido, é que as crianças, elas hoje elas têm acesso a muitas informações que nós não tínhamos. Quanto mais anterior é nós no quanto à questão de idade e tempo, mais diferente é diferente. Então, ele essa transmissão ela vai ser diferente. A Marcelene está falando para me apresentar o meu menino, então eu vou fazer o seguinte: na hora que eu encerrar a gravação, eu mostro ele um pouquinho, eu chamo ele se ele estiver acordado, e aí vocês veem ele um pouquinho. Então, o que acontece? Nessa questão da geração, são muitas informações. Uma crítica que eu tenho é que muitas vezes os pais eles não sabem qual informação que o filho está acessando, não acompanham os históricos de internet, não acompanham pessoas que ele tem interação. Dentro de jogos, muitos jogos são online, então se eu abrir um jogo, alguns jogos aqui, eu conheci gente de vários lugares do Brasil e do mundo através de jogos, conversando o nosso idioma padrão português ou outros idiomas também. E basicamente assim, eu agora, por exemplo, a gente vai falar sobre a questão de tecnologia, quando eu venho aqui para exibir a lista de telespectadores aqui, eu tenho 6 pessoas me acompanhando ao vivo.
Mas conectadas eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pessoas que estão me assistindo, porque provavelmente às vezes não conseguiu fazer inscrição online, é, ou ela não conseguiu assinar ou baixar o aplicativo para poder falar no grupo. Então, automaticamente é o seguinte, essas pessoas podem ser pessoas na minha aula ou podem ser pessoas de outros lugares. Através disso aí, a pessoa pode mandar uma mensagem e eu posso ter uma interação. A tecnologia, a única barreira que existe é quando você não tem. Quando você tem, ela aumenta o seu meio social. Isso também vai ser influenciável e pode interferir positivamente ou negativamente também na formação dos indivíduos de uma determinada família. Então, voltando à questão do contexto principal, né, pode-se pensar, portanto, que as transmissões ocorrem não só no âmbito nuclear, mas também na perspectiva global, já que o indivíduo está inserido em vários outros contextos sociais, que casa exatamente com o que eu acabei de dizer. É, Nossa interação social principal é a família? Sim. Mas é só a família? Não, não é só a família. Então, automaticamente, nós temos outros contextos sociais e eles vão interferir ah, durante todo o processo de formação daquele indivíduo. Então, assim, quando se retoma, por exemplo, o enfrentamento de problemas, pode ser construída estratégia tanto no sentido de resolvê-la quanto de prevenir outros momentos de crise. Durante a transmissão geracional, pode ser feita modificações criativas e transformação da herança geracional, ou pode-se repeti-la. Então, está aí essa, essa frase, né? Boa noite, Beatriz. Aí, durante as transmissões, eu vou repetir novamente, né? Durante as transmissões geracionais, podem ser feitas modificações criativas ou transformações na herança geracional, ou simplesmente pode repetir. Então, a família de todo mundo tem o hábito de fumar e beber, por exemplo, e aí automaticamente eu posso mudar essa cultura na minha casa, eu não quero álcool e não quero cigarro. Ou simplesmente eu posso repeti-lo. Então, são algumas questões que vão acontecendo. Meu pai fazia de uma forma e por eu não concordar, eu vou tentar fazer de forma diferente para a próxima geração. Aquilo que eu concordo, eu acabo repetindo. Então, nós vamos ter essas questões de modificações aí nessas questões geracionais. Tá claro até aqui, pessoal? É uma matéria um pouco mais complexa, mas eu acho ela muito interessante. O livro é muito interessante e eu vou estar tirando qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever aí no chat. Ou depois, o pessoal que está assistindo a gravação, manda mensagem, a gente pode tentar discutir de alguma forma. Um dos primeiros clínicos que estudaram a relação da transmissão de aprendizagem aos pais e aos filhos foi Albert Bandura, de acordo com sua teoria da aprendizagem social, que se baseia no princípio da modelação. O simples contato social é por si só produtor de conhecimento e aprendizagem, uma vez que a criança tem de imitar o comportamento do adulto que ele toma como modelo. Independente da onde a família, e independente de qualquer coisa, isso é um padrão que foi estudado, e não só para o Bandura, a gente vai ter um pouquinho de Vygotsky, Piaget, Vallon, nós vamos ter esses autores que também vão falar de questões nesse sentido. Pessoal, vocês estão me escutando? Que a Rosângela reclamou que está sem áudio. Só para saber se cortou só lá com ela ou comigo também. Então, Rosângela, às vezes pode ser sua internet. Eu vou tentar dar uma olhada se o meu volume aqui tá no máximo. Eu acho que aqui já está no máximo. Então a gente vai ter, por exemplo, algumas questões que são observacionais, mas quando a gente tem a questão de interação, ela vai existir entre as várias pessoas aí dessa família e automaticamente a criança vai imitar uma ou todas as pessoas que ali estão. Só mandar uma mensagem aqui.
só mandando mensagem, porque se ela não está me escutando, não vai adiantar eu falar, né? Então, quando o repertório social da criança começa a ficar consistente, ela passa a selecionar quais tipos de comportamento repetir, de modo a reforçar positivamente as características que estão modelando. Então, o que acontece? Crianças mais inseguras e tímidas tendem a imitar comportamentos receosos com maior prontidão, enquanto crianças mais seguras e prestativas acompanham mais comportamento desse tipo. Fontana 95. Querendo ou não, a gente tem a questão da identificação. Quando eu me identifico com alguém, eu tenho uma tendência a copiar. Então, por exemplo, eu tenho algum aluno, um exemplo, saindo desse contexto de infantil, mas para um adulto. Eu tenho alunos que se identificam comigo e às vezes pode pegar a minha forma de pensar, pode começar a assimilar. Por quê? Porque tem características que chamam. Então, nesse processo de identificação, ele tem uma tendência de repetir alguma coisa que, ao avaliar que faz parte dele, ele fala, não, esse comportamento dessa pessoa aqui é legal e eu acho que eu vou ter, pelo menos nesse sentido aqui, eu vou ter comportamento similar. A Marcelene fala aqui que é impressionante como a tendência é termos características do modo que fomos criados e levados para a vida adulta, porque nós somos fruto desse meio. Não tem como nós sermos totalmente diferentes desses pais. Por mais que nós modificamos algumas coisas no processo, tudo aquilo que me foi aversivo eu vou modificando, aquilo que me foi passado é complicado, nós somos fruto desse meio. Seja por questões conscientes e inconscientes, como o Freud lá fala, ou a questão dos condicionamentos, ou de acordo com Rogers, do humanismo, enfim. Independente da teoria, nós vamos entender o seguinte, que o indivíduo ele vai ter características desse meio. Quebrar isso não é algo muito simples. Entenderam até aqui? Então, quando a gente vai olhar para nossos antepassados, a gente fala, vixe, às vezes acontece, você é seu avô escritinho, e às vezes você nem convive com esse avô direito. Mas por quê? Porque, querendo ou não, as características assimiladas foram as que foram passadas por esse processo intergeracional. Vocês estão entendendo a questão dos conceitos de intergeracionalidade? Porque ele é bastante importante para a gente entender nesse processo aí. Entretanto, o modelo de Bandura ele vai além, só passando aqui para vocês verem, além da moldagem direta ou do condicionamento de respostas. E sua teoria tenta explicar como ocorre a socialização, como são transmitidas as normas e os papéis sociais. Então ele vai tentando estudar todas essas questões aí. Sim, nós somos frutos desse meio. E aí e querendo ou não, gente, nós vamos modificando. Vocês estão fazendo um curso de psicologia, vocês estão aprendendo. Se alguma pessoa que não é do curso de psicologia acabar assistindo esse vídeo, pode ser influenciada de alguma forma por alguma coisa que eu falei, porque nós somos pessoas mutáveis. Nós vamos aprendendo com o meio e automaticamente aquilo que a gente seleciona que é positivo para nós, ou por identificação ou por avaliação de que é positivo ou não, a gente vai transmitir para o próximo. E aí o que acontece? A transmissão geracional ela é percebida de acordo com a repetição de padrões de comportamento entre uma geração e outra, incluindo as heranças não materiais, como valores, mitos, expectativas, modo de relacionamento. E o que a gente explicaria basicamente a questão, por exemplo, a menina, vamos colocar dentro de uma família nuclear, que é um padrão nuclear, né? Moram lá pai, mãe, filha e filho. O pai é agressivo com a mãe e a filha, de repente, no futuro acaba buscando um marido agressivo. A gente tem algumas questões que são... por quê? Porque são padrões de comportamento, expectativas, modos de ver, como relacionar. O menino pode, de repente, ser agressivo com a futura esposa dele, porque ele aprendeu a ser assim, ele pode transmitir disso. A Bia falou aqui que só não entendeu que
temos tendência de ser parecido com quem a gente convive, e se a gente não se identificar com a pessoa, com o que a pessoa faz, tipo, alguém faz algo, tem um comportamento que eu não acho legal, eu tenho a tendência de me influenciar mesmo assim? É uma pergunta, eu entendi essa questão dessa pergunta. É a seguinte, sim, essa situação ela vai te influenciar? Sim. Então, dentro do exemplo que eu dei agora, o pai é agressivo com a mãe. O filho, de repente, ele não se identifica com aquele comportamento do pai e ele se torna totalmente aversivo a esse comportamento. Então, quando ele buscar uma pessoa na família, para constituir a família dele, para de repente casar com ele, ele vai ser totalmente diferente com o pai. Nós podemos dizer que, e eu posso afirmar de certa forma aí, que nós somos influenciados por tudo, positivamente ou negativamente. Então, aquilo que eu não tenho identificação, eu posso ter neutralidade. Então, dentro da neutralidade, às vezes eu posso repetir sem perceber, porque aquilo não me causou um impacto muito significativo, mas ele também não me causou um impacto aversivo, ou de repente eu posso ter aversão. Então, meu pai bebe, e aí de repente eu não consigo beber porque eu tive experiências que para mim foram ruins, ou vi comportamentos do meu pai ao qual eu não aprovava e não identificava, e eu posso de repente não replicar isso. Consegue entender isso aí, pessoal? Então nós somos fruto desse meio. Então uma criança que foi criada por um meio complicado, ela vai ter comportamentos que vão ser características desse meio, ou por identificação, às vezes por aversão, ou até mesmo por neutralidade. Porque aquilo que não tem muita significância, eu posso repetir sem a mesma significância. Então, por exemplo, assim, os mitos, aquilo que eu acredito, a gente já falou, um exemplo clássico é a questão da manga com leite. São mitos, vem lá da época da escravidão, para os escravos não consumirem leite para economizar. Na época de manga, surgiu o mito de que manga com leite era mortal, que as pessoas que bebiam manga com leite morriam. E aí o que acontece? Ninguém vai arriscar. Se eu falar para você, ó, isso aqui como isso pode te matar, normalmente você não vai fazer isso para testar. É uma questão. E hoje a gente entende que tem o pessoal aqui na região norte fala da manguça. Aí eu particularmente eu nunca bebi, mas assim, que é a manga com leite. Mas esse mito ele vai sendo transmitido. Se os mitos eles vão, mito, gente, para quem não sabe o que é mito, mito é uma mentira que pode ter um fundamento de verdade ou não, e é que é transmitida gerações para gerações sem fundamento científico, totalmente dentro dessa questão. Então, toda vez que você ouvir falar para mito, mito vamos colocar que é uma mentira repetida tantas vezes que se torna uma meia-verdade, entendeu? E aí isso vai ser transmitido também para o seu posterior, assim como foi transmitido para vocês. A questão dos valores, o que eu acho certo, o tipo de pessoa que eu gostaria de conviver, o tipo de futuro que eu gostaria de ter, a forma de eu buscar as coisas na minha vida, as expectativas que eu tenho, o tipo de relacionamento que eu vou ter, isso tudo vai ser transmitido aí entre essas gerações. Pessoal, esse material é aquele livro que eu mandei para vocês. Então, por meio da transgeracionalidade, pode-se explicar como é possível encontrar em um mundo contemporâneo, repleto de transformações e novos paradigmas, algumas famílias que mantêm as suas tradições, os seus rituais familiares, ao longo de várias gerações, sem necessariamente haver uma cobrança social para tal manutenção. Lohane colocou aqui um exemplo da questão do pepino e ovo. Eu também já tinha ouvido falar que faz mal isso aí. Eu nunca fiz uma salada que contém esses dois, ou um almoço que contém esses dois. Por uma questão de ser transmitido. De uma história que eu acho que foi me falada uma vez, que meu avô comeu e passou muito mal, que quase morreu. Enfim, isso aí são as questões que vão sendo passadas aí da família.
E aí a gente pode ver que por meio dessa questão da transgeracionalidade, nós temos a questão aí das famílias. O mundo está mudando, etc., mas algumas tradições daquela família, elas são mantidas independente dessa mudança externa. Aquelas características base, às vezes, por exemplo, assim, cultura religiosa, modo de vestir, modo de pensar, muitas vezes ela vai passando independente das influências externas. Eles vão passando essas questões sem ninguém falar tem que manter. Que seria, por exemplo, assim, há uma cobrança dos indígenas quanto a eles mesmos e às vezes até das pessoas de fora para que eles mantenham sua cultura. E aí a gente tem que entender o seguinte, às vezes tem famílias que mantêm a cultura sem nenhuma pressão social externa para que isso aconteça. Entre os diferentes tipos de padrões de comportamento repetidos ao longo de gerações, é possível perceber a transmissão tanto de experiências benéficas, então tudo aquilo que foi positivo para a vida dos indivíduos e vai ser passando de geração para geração, quanto a questão de experiências prejudiciais. Em um estudo de adolescentes chilenos, Santander e colaboradores de 2008 verificam que a família é considerada como um dos principais fatores protetivos na prevenção de comportamento de risco, como, por exemplo, o abuso de substâncias. Então, essa família ela vai influenciar nesse sentido. A Sandrina fala assim, eu penso que essa questão a gente carrega até certo tempo, mesmo descobrindo que pode ser cultural, a gente ainda leva com a gente. Tem muitas coisas que nós não questionamos, né? E aí isso vai sendo passado de geração para geração. E aquilo que não é prejudicial, tranquilo. A gente só tem que tomar cuidado com aquilo que é prejudicial. Então, a gente não ter questões de conflitos aí. Ah, então, assim, aqui vai falar sobre a questão dos estudos com adolescentes chilenos e mostra a questão da família, que é um dos principais fatores protetivos na prevenção de comportamento de risco, por exemplo, abuso de substância. Muitas vezes a família é o primeiro local onde vai influenciar com que os adolescentes evitem, por exemplo, a questão das drogas, ou até mesmo que vão até ela, né? Então, segundo o estudo aí do livro, né, é um estudo antigo, mas a gente pode estar utilizando como base, que foram entrevistados 815 adolescentes entre 10 e 20 anos, do quais 36 apresentaram consumo de tabaco. Hoje, talvez, o tabaco pode ter diminuído a questão, porque hoje nós não temos grandes influências mais para a questão do consumo dele. 26,6% de álcool e 24,3% de maconha, sendo que aqueles cujos pais usavam tais substâncias apresentam riscos significativamente maiores de também consumi-las em comparação aos adolescentes cujos pais não fumavam ou bebiam. Quando eu falei a questão do tabaco, é porque antigamente existia propaganda do tabaco. Quem tiver curiosidade, coloca lá a propaganda do Marlboro, que na época era uma coisa bem evidente, que mostrava certas características. Hoje elas são proibidas por lei. Antigamente também havia uma propaganda de álcool, aqui no Brasil também é por lei, é proibida por lei, mas a gente tem que entender o seguinte, se meu pai bebe, eu considero beber algo normal, e é uma tendência minha de querer beber também. Se o meu pai fuma, eu posso considerar que o tabaco é uma coisa normal, e há uma tendência de talvez eu queira repetir esse comportamento. Então, se meu pai usa algum tipo de droga que é considerado ilícita, também é uma tendência maior do que aquelas pessoas. Não que minha família nunca usou e eu uso. Existe. Mas a tendência daqueles que têm aquilo como algo normal, padrão da família, se torna normal para ele. Então, mesmo quando os filhos, ao se tornarem adultos, decidem transmitir exatamente o oposto do que aprenderam em suas gerações, é comum que essa busca pelo adverso acabe por fortalecer na prática a dinâmica familiar anterior que teoricamente se queria evitar. Aquelas famílias que muitas vezes falam demais, não pode beber, o menino nem está bebendo, se eu te pegar bebendo, que tem uma aversão total
ao comportamento da família anterior, porque meu pai tinha um problema com bebida e eu tenho uma repulsa muito grande por essa bebida, às vezes eu reforço tanto quanto se eu bebesse. Então ele fala que isso pode acontecer também. É, sim, Rosângela, a questão assim, é uma tendência, não quer dizer que isso é uma regra. Por exemplo, eu conheço famílias onde que pessoas que bebem igual o pai, pessoas que bebem moderadamente e pessoas que têm aversão ao álcool, que convivem com pessoas que bebem, mas eles optaram por não beber, não quiseram aquilo para sua vida, entendeu? Tem uma questão de tendência, do mesmo jeito que eu conheço pessoas que os pais não bebem, mas que a pessoa bebe, porque aí tem a questão das influências exteriores. Vamos colocar que o risco é maior. O risco é maior. Aquilo que eu tenho normal dentro de casa, o risco é maior de eu entender como normal. Então, por exemplo, eu posso vir usar como a chance de eu estar usando, por exemplo, álcool, tabaco é maior do que quando a família não usa. A Beatriz falou que às vezes os pais não são exemplo para os filhos. Acho que é relativo e depende da subjetividade, porque às vezes os filhos não são totalmente diferentes do pai. Mas a gente tem que entender o seguinte, que dentro do contexto da transgeração, às vezes é porque os seus pais, numa tentativa, talvez, no caso, um exemplo, os pais, na tentativa, talvez, de transmitir certas coisas, pode causar um processo de aversão. Ou, por exemplo, eles podem reforçar tanto uma característica que eles não querem que você assimila como algo que para você é uma coisa que eu quero. Ah, ou eles podem transmitir toda a versão que eles tiveram, alguma questão da geração anterior a deles, eles podem transmitir isso tanto para a próxima geração que acaba passando. Então, por exemplo, filho de pai alcoólatra vai transmitir não bebe, não bebe, não bebe, não bebe, não bebe. Ele fala o tempo todo sobre beber. E automaticamente esse filho começa a falar, não, eu quero beber. Consegue entender a questão do estímulo? Porque querendo ou não, se a gente entrar até por uma ótica comportamental, tudo aquilo que eu falo demais, tudo aquilo que eu tento transmitir demais acaba sendo um reforçador, entende? Positivamente ou negativamente. Seu pai falar, você tem que fazer o curso, a faculdade do curso X. Você tem que fazer esse curso, você tem que fazer esse curso, você tem que fazer esse curso, etc. E automaticamente você toma uma aversão a esse curso. Você não vai fazer psicologia, você não vai fazer psicologia, não vai fazer psicologia. Eu falava isso todo dia e de repente o filho passa a querer fazer psicologia, entende? Os estímulos, quando a gente vai pensar tanto positivos como negativos, ele tem uma influência. E aí vai depender de como esse indivíduo, nesse processo de formação, ele vai absorver isso. Se ele vai absorver isso na íntegra, como ele está vindo, ou se ele pode, ou de uma forma neutra, ou ainda de uma forma aversiva. Meu pai queria tanto que eu fizesse isso e agora eu fiz, mas eu não quero isso para mim. Às vezes a pessoa faz uma faculdade porque os pais queriam que fizesse essa faculdade e depois ele não exerce aquela profissão porque ele nunca quis isso para ele. Ele percebe que aquilo para ele não é legal. Consegue entender? Então, às vezes, no processo de evitação também se cria um novo comportamento que vai transpassando para essas gerações. Então, nos achados de Book, Heidemakers e Well, os filhos tenderam a discordar de algumas atitudes dos pais no início da idade adulta, principalmente quando não estavam mais morando com eles. E devido a influências recebidas do ambiente, como exemplo, mudança dos papéis sociais, relações amorosas, etc., entretanto, quando esses sujeitos constituíram família e tiveram filhos, as atitudes adotadas tenderam a se assemelhar com as adotadas anteriormente por seus pais. Então, nos achados desses três autores aí, muitos dos filhos acabam discordando dos pais e na vida adulta eles exercem uma forma totalmente diferente desses pais, mais próximo das relações sociais extrafamiliares do que das relações familiares. Mas, no estudo desses três autores,
quando esses constituem uma família e começam a ter filhos, eles começam a repetir as mesmas atitudes dos pais. Então são alguns estudos aí para a gente entender o quanto essa família ela pode influenciar. E às vezes a pessoa nem sabe que está influenciando. Ela passa um conhecimento, ela está fazendo a mesma coisa, mas achando que está fazendo diferente. Então, do meu eu estou fazendo parecido, mas é do meu jeito. Aí no fim das contas é a mesma coisa. Então a gente tem essas questões também. Então, os estudos sobre a dinâmica intergeracional tiveram considerável aumento a partir da década de 80, sobretudo da literatura internacional. Tal aumento ocorreu devido às investigações acerca de como se comporta a família, no que se refere a transmissões de conhecimentos, afetos e comportamento. A partir dos anos 80, começou a surgir as curiosidades maiores sobre essa questão dessa importância familiar e como ela influencia aí nessas transmissões de conhecimento, afeto e comportamento. Então começou a surgir mais estudos sobre isso. Os pesquisadores dessa vertente atentaram para a forma como os laços familiares são transmitidos aos filhos. E nesse sentido, verificam tanto as transmissões de conduta de pais para os seus filhos, quanto os ensinamentos que esses filhos possivelmente transmitirão aos seus descendentes. Então, o estudo ele vai estudando não só uma geração, mas como vai sendo passado essas questões. Quais são as características que vão. Se a gente pegar vocês com objeto de estudo, ou o filho de vocês com objeto de estudo, e a gente for fazer um comparativo, nós vamos perceber talvez as várias características das gerações anteriores desses ascendentes de vocês. Porque, querendo ou não, nós acabamos por transmitir essas características. Intergeracionalidade em diferentes contextos. Ficou claro a parte da introdução? Um dos aspectos familiares imprescindíveis para o estudo da transmissão geracional relaciona-se ao suporte ou apoio familiar. No estudo de Santander, os colaboradores, 2008, os autores perceberam que os adolescentes que abusavam de substâncias, fossem essas listas ou não, descreveram as famílias como disfuncionais. De fato, a família recebe destacada importância como modelo de conduta e transgressão de suporte familiar, especialmente dos pais e para os seus filhos. Pessoal, só um minuto. Então, assim, pelos estudos, eles perceberam que as questões familiares elas eram mais influenciáveis na questão do consumo das drogas lícitas ou ilícitas, e eles, de alguma forma, eles tinham uma grande influência para que esses indivíduos eles usassem ou não algum tipo de substância. E o suporte familiar está relacionado com o grau de qual as necessidades de apoio do indivíduo são satisfeitas pela família. O que meu filho quer ou minha filha quer que eu consigo dar um apoio e satisfazer nesse processo. O apoio pode ser percebido por meio de ações que remetem à atenção, ao carinho, ao diálogo e à autonomia. Quando o apoio é percebido de forma positiva ou benéfica, são observados comportamentos relacionados ao humor positivo, que aumenta a percepção de bem-estar entre os membros, fechando o ciclo. Ao contrário, a fraca percepção de suporte tende a ser expressa na forma de humor negativo e discórdias familiares. Então, aquilo que é assimilado de forma positiva, nós vamos ter pessoas que têm um comportamento mais tranquilo, que têm uma boa vivência, que conseguem ver o mundo de uma forma melhor, tem uma questão das expectativas mais positivas. Quando a percepção desse suporte é fraca, ou seja, quando esse indivíduo ele percebe que a percepção dele não é legal, ele pode ter uma forma de pensar e um humor mais negativo e pode ter maiores tendências a discórdias familiares. Porque, querendo ou não, de acordo com quando eu me sinto amparado pela minha família,
eu tenho uma tendência a buscar uma, uma a buscar não, a ter um comportamento mais positivo. Quando eu percebo que a minha família não tem um comportamento ao qual eu gostaria, ou não tive o apoio que eu gostaria de ter, eu posso ter um comportamento diferente daquele, ou até mesmo aversivo. Então, de acordo com Soanes Vanstinkist e Goossens, acho que é assim que pronuncia, se não for, ficou. O apoio familiar é relevante para a socialização e a aprendizagem dos filhos, pois à medida que os pais mostram-se empáticos no que refere à promoção de afetos, cuidado e conhecimentos, eles são concebidos como modelos positivos. Então, aqueles que conseguem entender a posição do filho e, e, e eles vão ser concebidos como pais positivos. Pô, meu pai é legal, ele entende o meu lado. Meu pai é legal, ele consegue me explicar, ele entende o meu lado e ele me explica por que eu estou errado. Então, nesse sentido, os autores enfatizaram a transmissão intergeracional da empatia, em especial porque tais crianças e adolescentes, quando se tornarem adultos, tenderão a transmitir a seus filhos os conhecimentos e comportamentos anteriormente adquiridos. Aqueles que, por alguma forma, têm uns pais dentro de casa que são mais empáticos, eles vão ter uma tendência de fazer o mesmo processo. Aqueles que não têm pais dessa mesma forma, eles podem atender a não transmitir esse tipo de comportamento porque esse comportamento não é algo que ele gostaria. Ou ele pode também transmitir porque a negação também pode ser transmitida nesse processo de transmissão intergeracional. A Jane Cat falou que essa questão de autonomia, hoje muitas famílias há uma superproteção, dá-se tudo, permite-se tudo, e quando essas crianças crescem não sabem se virarem só. Sim, o excesso de proteção, a tentativa, por exemplo, eu não tive e agora eu quero dar para os meus filhos, ou isso, se isso não viesse sendo trabalhado de uma forma, isso pode gerar uma geração totalmente dependente. As gerações anteriores, por uma questão simples de que não dava para poder sustentar um filho até a idade adulta, elas criavam um filho para ser independente. Então, eu particularmente fui para o curral com 12 anos e eu tive todo um processo de construção. Até, por exemplo, de sair de um estado para morar numa cidade que eu não conhecia a 1.600 quilômetros da minha cidade de origem. Então, eu fui criado para ser fora disso, para mim ser do mundo, como se diz meus pais. As famílias que superprotegem seus filhos, eles criam esses filhos às vezes para ser dentro de casa. Então, eles se tornam totalmente dependentes desses pais, com uma dificuldade muito grande de saírem para fora. Isso é uma questão também porque aquilo que eu não tenho necessidade, eu também não tenho necessidade de aprender. E a Lana complementa a fala da Jane, que o que acontece se tornando adultos frustrados, porque chega um momento que os pais não conseguem suprir as necessidades desse adulto, porque como a gente vive em um mundo cheio de informações e coisas novas, nós queremos sempre mais coisas e acaba que nós temos uma tendência de querer mais e mais. E acreditam que podem também fazer tudo na sociedade, sem considerar os limites sociais. Às vezes, essa falta até de limite dentro de casa pode fazer com que os indivíduos não tenham a questão das regras sociais. Eles se tornam mais frágeis perante a sociedade. E essa geração ela não tem nem culpa muito disso, porque muitas vezes é a questão dos pais. Aquilo que não é me transmitido, aquelas regras, aqueles que não cumprem regras dentro de casa têm uma tendência de não cumprir as regras lá fora. O aluno que vai para a escola, quando ele é advertido pelo professor, ele vai em desrespeito ao professor. Mas quando ele chega perto do pai, o pai fala alguma coisa com ele, ele fala da mesma forma. Se ele não respeita o meio social ao qual ele advém, a chance dele desrespeitar as normas sociais que não são as que veio da base dele é maior. Se eu não respeito meus pais, de lá as pessoas que são de fora. Por exemplo, todo mundo já deve ter escutado em algum momento. Não, eu não respeito nem meu pai, eu vou respeitar você por quê? Eu não obedeço nem meu pai, eu vou te obedecer por quê? Então são falas muito comuns aí.
muito confundir empatia com muita perceptividade, deixando as crianças extremamente sem limites. Empatia é entender o lugar do outro. Basicamente isso. Mas entender que esse lugar do outro não é dele, eu tenho que fazer. Temos que camiseta que não seja uma falta, que não seja proibido, talvez, pode ser desrespeitoso, isso é uma convenção que a gente aprende no processo de que eu não vou mudar para a igreja, é uma questão de convenção social. Então nós temos que o convívio familiar ele pode ser um convívio sem regras, porque o mundo tem regras, a sociedade tem regras. Se o indivíduo não aprende as regras no seu ambiente social base, ele vai ter dificuldade de respeitar regras que são externas a esse ambiente. A Marceliane falou que chama essa relação que muitas vezes as pessoas têm, que são uma geração mais frágil em alguns pontos. E a Vanuso fala aqui, ver-se muito confundir empatia com muita permissividade, deixando as crianças terem mais sem limites. Sim, a questão que eu acabei de falar. A Celerina fala aqui, outra situação é que o pai tem um jeito de educar e a mãe outro, e a criação fica perdida no meio, por não ter consenso em casa. Antigamente, nos padrões antigos, quem dava educação era a mãe. Normalmente a mãe ela seguia um padrão e quando esse padrão ele não era aceito de alguma coisa com o pai interferia, a mãe passava a conduzir da forma que o pai tinha dito. Nós tínhamos essa forma. Hoje nós temos mulheres independentes, temos pais que não necessariamente os dois estão em casa, os dois às vezes trabalham, então tem várias questões aí. E aí muitas vezes eles têm dificuldade de um conflito entre como o pai e a mãe vai criar. E os dois acabam criando e isso também gera uma dificuldade na criança, porque ela tem duas regras para seguir e qual ela vai seguir. Então fica uma coisa às vezes complicada. O ideal, quando esses pais moram juntos, é que eles tentem entrar num consenso. Quando esses pais não moram juntos, se é possível entrar num consenso que entre, se não, é explicar para a criança que numa casa tem umas regras e na outra casa tem outras regras e que ele tem que entender e diferenciar elas. A outra questão que a Rosângela levantou também é a questão da terceirização da educação, onde os pais estão tentando transmitir para a escola a obrigação de educar, coisa que não são delas. E infelizmente a gente tem isso e isso gera um conflito também. Porque se a base social não traz uma educação, fica muito mais difícil na convivência com outras crianças de um professor transmitir essa base para esse aluno. Não que não consiga, mas é uma coisa um pouco mais difícil. Então, voltando aqui ao foco, né, então, em contraponto, emoções negativas e sofrimento psicológico também pode ter relação com o ambiente familiar pouco apoiador. Então, aquelas famílias que não dão apoio, que não ajudam de nenhuma forma, que quer que a criança se vire por si só, totalmente tipo assim, quer que a criança seja totalmente independente, sem dar o apoio, pode gerar também emoções negativas e sofrimento psicológico, porque essa criança não está sendo parada, ela tem que ser instruída. Ela tem que ser independente? Sim, a independência é uma coisa positiva, mas eu tenho que dar também o suporte necessário para que essa independência aconteça. É entender que nem toda criança dá conta de ir para o fogão. É entender que nem toda a criança ela vai conseguir fazer certas coisas. É entender o limite da criança e apoiar para que ela consiga ultrapassar esse limite. Então, à medida que os pais passam por situações estressoras e apresentam características de inadequado enfrentamento, os filhos tendem a manifestar características subjetivas inapropriadas, o que ocasiona prejuízos mais significativos a longo prazo, como, por exemplo, rebaixamento da autoestima, do autoconceito, aumento da ansiedade, sintomas depressivos. De acordo com o fluxo que essa família vai passando, os filhos vão sofrendo consequências e fazendo parte desse processo também. Nesse sentido, esse aqui eu nem vou me atrever a falar o nome dele, o P e o V aqui, salientam que as angústias e a ansiedade apresentadas pelos pais podem influenciar a percepção de não satisfação de vida apresentada pelos filhos.
Nós temos que entender que nós somos influenciados sentimentalmente. Não adianta. Se eu estou estressado, a minha família toda vai sofrer desse processo. Todas as pessoas que convivem com você vão sofrer desse processo, principalmente se ela estiver em processo de formação. Então, os filhos acabam sendo frutos desse meio de uma forma mais intensa. E querendo ou não, eles vão manifestar comportamentos muitas vezes diferentes do que se esperaria por causa dessa situação que ele está passando. Ah, conflitos entre pais e mães pode gerar questões nos filhos, ah, porque eles sentem que está acontecendo alguma coisa e eles podem de repente começar a questionar isso internamente ou simplesmente o sentimento pode ficar confuso aí, dependendo da idade. A gente lembrando lá que a criança até uma certa idade ela não tem subjetivação, mas ela consegue sentir. Então ela pode ter replicação através da questão das emoções que está tendo naquele ambiente familiar ali. Acerca das influências maléficas de transmissão intergeracional, alguns autores alegam para possíveis prejuízos sofridos pelos filhos devido à presença de psicopatologias, eventos traumáticos ou até mesmo condições sociais que os pais possam apresentar, como por exemplo, estresse, ansiedade, abuso de drogas e álcool, comportamentos socialmente inadequados, baixa percepção de bem-estar psicológico, sintomas depressivos, tentativas de suicídio, baixa percepção de suporte sociofamiliar. Então, essas influências maléficas elas podem ser transmitidas pelas gerações e os filhos podem sofrer grandes prejuízos quanto a isso. A Rosângela fala devido à carga horária pesada dos pais, os pais ficam sem tempo de acompanhar o desenvolvimento dos filhos, assim eles ficam sem coragem de chamar a atenção da criança. Às vezes numa tentativa de compensação, ou porque eu estou cansado e se eu for ter que chamar atenção, eu vou ter que demandar tempo e eu não quero porque eu tenho outras coisas para fazer, porque eu estou muito cansado, por N motivos isso aí vai influenciando realmente. Então essa questão dos dois pais terem que sair para fora para poder trazer a subsistência para dentro de casa, porque o mundo já não é como era, enfim, as coisas são mais difíceis, isso pode acontecer realmente. E essa compensação, ela é muito negativa. Eu vou dar para ele uma coisa, porque já que eu não dou presente, eu vou dar um presente. Isso é muito ruim também. A Jane faz uma reflexão aqui. Fico pensando como será o futuro dessa geração, porque percebo que são muitas dependências da tecnologia. Tudo se busca na internet, mas quando deparam com situações que a tecnologia não resolve, decisões e até mesmo pensamento crítico parece escasso. É uma replicação de comportamento de blogueiros, influenciadores, etc. Nós temos a necessidade de ser influenciados por algo, por alguém, enfim. Eu tenho necessidade de me identificar com alguém. Se esse alguém não está no meu meio interno, muitas vezes ele vai para o meio externo. Então aí o que acontece? Infelizmente a gente tem. Quando eu penso que Felipe Neto foi um dos youtubers mais vistos no mundo, isso me preocupa, porque ele tem uma forma de pensar a qual eu não concordo. É uma pessoa que, infelizmente, tem algumas formas de pensar, formas de agir, etc. E muitas vezes, até no meu ponto de vista, ou ele mudou, ou ele passou a ser hipócrita para poder ganhar seguidores. Enfim, ele, independente disso, ele está ganhando, tá bem, ele está bem de vida, e nisso ele é um cara muito inteligente, e a gente não pode discordar. Mas querendo ou não, se meu filho assiste ele sem a minha supervisão, acaba que ele vai ser influenciado por esse indivíduo. Então a gente tem que pensar nessas questões aí. A Alana expõe uma situação, nunca esqueço, de uma mãe que não trabalhava fora, questionou porque a creche não abriu nos finais de semana. É revoltante. Enfim, realmente, tem gente que não quer ser pai e quer mãe, porque ser pai e ser mãe dá trabalho. Para quem está de quarentena aí, eu estou de quarentena, eu trabalho durante o dia no meu serviço através de escala. Essa semana eu trabalhei menos devido à questão do ponto facultativo estadual. Amanhã é feriado, hoje ponto facultativo. E aí o que acontece? Eu estou tendo mais
tempo, tenho que dedicar tempo, eu tenho que explicar mais coisas para o meu filho, porque isso dá trabalho. E muitos pais, eles não querem o trabalho, eles querem o fruto sem esforço, vamos dizer assim. Quer que tenha um filho que no futuro cuide dele, mas sem eu ter cuidado deles no processo. É uma coisa bem triste aí. Pessoal, já estou quase concluindo já. Em sua maioria, os estudos envolvidos acerca do suporte familiar são realizados utilizando metodologia transversal, ou seja, com resultados não passíveis de inferências causais sobre a variabilidade do suporte recebido, bem como sua influência para os filhos em outras fases de desenvolvimento. Entretanto, há pesquisadores que encontraram algumas evidências que as lembranças de apoio familiar satisfatório na infância e na adolescência tendem a influenciar positivamente na postura dessas pessoas, quando constituem suas próprias famílias. Então, apesar dessas questões aí, a dificuldade do próprio estudo dessa questão do suporte familiar, alguns pesquisadores encontraram algumas evidências que, quando eu lembro que minha família me ajudou assim, eu passo a pensar e ter uma tendência de repetir isso quando eu tenho minha família. Então, em linhas gerais, os filhos, por meio de modelação dos comportamentos expressos pelos pais, tendem a reproduzir esses atos de modo semelhante, ou seja, uma pessoa que vem de um núcleo familiar apoiador tende a repetir isso ao formar sua família, transmitindo o apoio de geração para geração. Como eu já falei, isso não é regra. Vamos colocar, a tendência quer dizer que aqueles grupos têm uma tendência maior a, mas não quer dizer que todos vão, assim como de outros grupos não podem ter comportamentos similares. Ficou claro até aqui? Quando a gente vai entendendo que a família é uma parte importante e que ela é totalmente influenciadora do processo de construção, eu tenho uma tendência maior de entender que é um fluxo. Que aquilo que eu faço para o meu filho, então quem for pais aí, ou acompanha um pai de alguma forma, ou que virão a ser pais, é entender o quanto a nossa família ela influencia na formação desse indivíduo. Tá certo, pessoal? Ficou claro até aqui? Pessoal, tem 1h22 de transmissão. Eu acho que deu para a gente discutir bastante coisa. Eu não sei quanto tempo de gravação, porque aqui não mede o tempo só através da transmissão mesmo. Mas basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Se não tiver nenhuma dúvida, estou encerrando aqui a gravação. Então vou encerrar só a gravação primeiro, depois eu encerro a transmissão com vocês. Então, o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube, se tiver alguma dúvida, me manda. E no mais, boa noite, tchau para vocês.